Os cães e os gatos podem apresentar problemas nos rins, principalmente os cães e os gatos de mais idade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O problema mais comum nos cães e nos gatos é em relação ao funcionamento do rim. O rim vai ficando velhinho, vai perdendo a sua capacidade de filtrar e esses animais podem desenvolver o que nós chamamos de doença renal crônica, né? Que é a capacidade do rim filtrar o sangue diminuída. Os sintomas muitas vezes é perda de apetite, perda de peso, vômito, os animais bebem muita água de forma exagerada, fazem muito xixi, muitas vezes alguns apresentam sangramento também, né? Então é preciso ficar bastante atento. Então, no cão e no gato é mais comum eles fazerem muito xixi, beberem muita água de forma exagerada, né? E o emagrecimento progressivo. Tá? Em casos mais graves da doença renal, eles podem até parar de fazer xixi, né? Mas isso não é o dia a dia que a gente observa. A doença renal crônica, ela pode estar envolvida com a idade do paciente, mas com a alimentação também que ele teve durante a vida, né? Uma alimentação muito rica em proteína, uma alimentação muitas vezes que não houve um acompanhamento do médico veterinário, né? Algumas doenças, como doença de carrapato, né, erliquiose, anaplasmose, pode levar a uma sequela. Outras doenças, como doenças endócrinas, né, do fígado, do pâncreas, também podem trazer sequelas para o rim, né? Então a gente tem que ficar sempre atento à pressão do animal, ao exame clínico, né, periódico. Qualquer alteração na urina desse paciente, a gente tem que ficar atento e investigar uma possível doença renal crônica. Uma vez quando ela está instalada, a gente não tem cura, não tem cura mais para esse paciente, né? Mas tem como tratá-la para essa doença não evoluir. A doença renal, ela tem geralmente 4 estágios. O estágio 1 e o estágio 2 são estágios imperceptíveis praticamente. O clínico, fazendo um exame periódico, ele consegue detectar a doença no início. O estágio 3 é o estágio onde o animal já começa a apresentar esses sintomas que nós mencionamos. E o estágio 4 é o estágio mais grave, onde é difícil manter esse paciente estável. Então é importante a gente estar dando um suporte com uma alimentação regrada, alguns medicamentos, né, para esse paciente, para que ele se mantenha bem. A doença não cura, mas a gente consegue estabilizar esse paciente até o estágio 3. Um outro problema bastante comum, principalmente nos cães, são os cálculos, né, os cálculos renais, os cálculos na bexiga, que muitas vezes descem e obstruem, e o animalzinho não consegue fazer xixi. Ou muitas vezes esse animal apresenta infecção urinária recorrente com sangramento e o cálculo está lá na bexiga, machucando a bexiga desse animal. Esse cálculo muitas vezes ele pode surgir de origem genética do animal, que ele tem predisposição a formar alguns tipos de cálculos, mas pode ser também por infecção urinária. A infecção urinária mal cuidada, né? Muitas vezes tomando medicamentos de forma não tão eficiente. Então é importante monitorar também a urina desses animais, porque a menor presença de cristais na urina, muitas vezes de formação de cristais, de sedimento na imagem ultrassonográfica da bexiga, já se deve acionar um nefrologista para tomar conta, né, desse paciente e não deixar formar esses cálculos. O animalzinho que tem com cálculo, ele pode apresentar sangramento na urina, né, que é o mais comum, ou dificuldade para urinar, até o animal não conseguir urinar. O animal agacha, faz o posicionamento e ele não consegue urinar. Geralmente o tratamento para cálculo, né, ele geralmente é cirúrgico, principalmente quando obstrui o paciente, né. Quando esse cálculo ele é diagnosticado de uma forma bem precoce, existem medicamentos que podem ser realizados e também modificação de pH da urina, rações específicas que podem ajudar até dissolver o cálculo, né, dependendo do cálculo. Então, para a prevenção das doenças renais, enquanto o animal estiver na fase jovem, né, e estiver na fase adulta, até 6, 8 anos de idade, é importante sempre manter água fresca, numa ração de qualidade, né? Essa água tem que ser trocada todos os dias,
Se tem mais de um animal em casa, ter água à disposição. Mas como a doença renal também pode ser uma alteração genética, algo genético familiar também, então isso independe da alimentação e da água. Então é importante no exame periódico, né, que se faz ao médico veterinário, estar sempre avaliando esse paciente. Não só com o exame clínico, mas também com ultrassom abdominal, fazendo exame de urina, né, periodicamente, uma vez por ano, para estar detectando de forma precoce qualquer alteração que esse animal venha ter na urina, indicando uma doença renal. Meu nome é Luciano Schneider, eu sou médico veterinário, com especialização em nefrologia e urologia, com doutorado em cirurgia oncológica e reconstrutiva e falo pela Mr. Dom. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Segue o nosso canal e dá aquele joinha.